Estamos de volta. Uma feliz semana para você. Estamos começando mais uma semana. E eu declaro uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de respostas, uma semana de provisão. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando a tua casa, a tua vida, teu trabalho, teus negócios. Eu declaro uma semana mesmo de Deus sobre a sua vida, amém? Obrigada por você estar aqui, obrigada a você que está chegando hoje. Não esquece de clicar lá, se inscrever, dar sua curtida, pedir a sua oração ou concordar, né? E compartilhar para que outras pessoas possam também receber esse áudio e serem abençoadas. Queridos, eu quero começar essa semana, dia 17 de fevereiro, hoje, segunda-feira, além de muita alegria, muita gratidão ao Senhor por tudo. E eu quero compartilhar com você sobre: você vive ou apenas sobrevive? Muitas pessoas aceitam a proposta da sobrevivência, mas não é isso que Deus deseja para nós. A Bíblia diz que em certa ocasião o guerreiro amonita Naás citou os israelitas de Jabes e Gileade e propôs um acordo. Caso se rendesse, teria apenas o olho direito comprometido e não seriam mortos. A nossa referência está em 1 Samuel, capítulo 11. O direito era o olho da mira de um soldado, ou seja, caso aceitasse perdê-lo, eles não morreriam, mas lhes restaria sobreviver. Ainda em nossos dias, lamentavelmente, muitas pessoas não estão mais vivendo, elas estão apenas sobrevivendo. Contudo, essa não é a vontade de Deus para os seus eleitos. Jesus, ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João 10, verso 10. A proposta de Cristo é uma vida abundante e não de exclusiva sobrevivência. Portanto, se você está apenas sobrevivendo em algumas áreas da sua vida, casamento, trabalho, espiritualidade, estudos ou o que for, a partir de hoje, rompa com tudo isso e aceite a proposta de Jesus, fazer você viver tudo o que Deus prometeu. A nossa frase, ela diz assim: não apenas sobreviva, mas viva a vida abundante que Jesus preparou para você. Eu, ao mesmo tempo que eu leio e que eu sei que nós vivemos inseridos nessa realidade de sobreviventes, e muitas vezes eu mesma já disse assim: aí, tá tudo bem? Tá tudo bem, tô aqui sobrevivendo. E não é isso que Deus quer, queridos. Não é isso. Deus não quer que você sobreviva apenas. Deus quer que, até que seja sobrevivendo, mas vivendo a sua vida e de forma abundante. E eu não me refiro a riquezas, a você viver com mordomias. Não é apenas isso de coisas materiais, sabe? Mas é principalmente de espírito, de sentimento, de paz no coração. De que adianta a gente ter a despensa cheia, a conta do banco cheia de dinheiro, né? Ou com dinheiro, e você tá passando por um problema, por uma saúde que nada paga o tratamento. Entende? Ou seu coração aflito. Quantas pessoas, eu não sei você, mas eu conheço muitas que têm condição, mas vivem uma vida, parece que na cabeça dessas pessoas é pecado ter a prosperidade que tem. Porque vivem atraindo, sabe, chamando miséria, não dão valor ao que tem, menosprezam o que tem para não ter que admitir que tem, para dizerem que são humildes. E isso não é humildade. Isso não é humildade. Quando nós nos aproximamos do Senhor, queridos, o próprio Deus, ele começa a se revelar para cada um de nós. Ele começa a dizer assim: olha, filha, você precisa se conhecer, se aceitar e se converter, que é buscar a mudança, né? Eu não estou falando de convertimento de religião. Eu estou falando de conversão de caráter, de personalidade, do eu. Então é se conhecer, é buscar a Deus, se conhecer e se converter.
quando nós caminhamos, passamos, né, optamos viver isso, o próprio Deus ele começa a se revelar para nós e ele começa a revelar a sua palavra em cumprimento, sabe, na nossa vida. É como a própria Bíblia diz, as bênçãos nos seguirão. A gente não vai atrás, elas nos seguem. Por quê? Porque a gente está vivendo um dia de cada vez e crendo que as promessas que estão ali declaradas são para a minha vida. Eu não sei como você ora, mas eu quero te sugerir a você orar assim, que eu tenho aprendido dessa forma. A orar e dizer assim, Senhor, se eu sei que tem pessoas, Pai, que conseguiram vencer. A tua palavra diz, Pai, que Davi, ele conseguiu vencer um gigante, mesmo não tendo histórico de ser um guerreiro. Ele apenas teve algumas experiências com animais. Ele não tinha uma armadura pesada, ele era pequeno, mas Deus deu a ele a estratégia de derrubar o gigante. Depois que ele derrubou, ele matou. Ou seja, não é a força, não é o calibre da arma, não é os argumentos, não é a teologia que você tem, não é o título que você tem que faz você vencer derrubar os seus gigantes, queridos. É o quanto de Deus você tem e o quanto de Deus você permite, sabe, se deixar ser usado por Ele, para que Ele venha e te dê as estratégias necessárias para você ir derrubando os seus gigantes, para você ir vivendo e não apenas sobrevivendo. É sobre isso. É sobre viver a nossa vida. É simples, viva de maneira simples, mas viva de maneira simples e digna. Tenha orgulho do seu trabalho, do dinheiro que você ganha, do que você conseguiu comprar, do que você conseguiu construir, mas Paulo, eu quero mais. Amém. Seja fiel no pouco, honre o pouco, agradeça o pouco, seja grato pelo pouco e tenha certeza que sobre o muito o Senhor vai te colocar. Deus, eu tenho a convicção pela palavra de Deus que Deus não nos dá nada, queridos, que nós não podemos viver, a qual nós não podemos alcançar, sabe? Deus não vai te dar uma prosperidade que você não esteja preparado para ela. Ele não vai te dar uma situação. E aí você pode pensar assim como eu também já pensei várias vezes, mas pode ter tanta gente aí no mundo que é rico, que é próspero. Aí eu vou lembrar para você o que Davi, ele falou, o que ele decretou lá no Salmo 73, onde Davi, ele começa a discorrer sobre tudo o que acontece, ele começa a falar sobre a aparente, né? O aparente conforto que os ímpios têm, a aparente situação em que os ímpios, eles muitas vezes ele têm de serem prósperos, de tudo dar certo na vida dele. Quem nunca questionou isso? Quem nunca que olhou para um ímpio que não vai para a igreja, uma pessoa que não vai para a igreja, ou uma pessoa que não professa nem sua fé e está lá de boa, a vida está acontecendo? Quem nunca? Então, assim, isso não é novo. Davi sentiu isso e Davi deixou registrado no Salmo 73. E ele começa o Salmo falando sobre isso. E o que me chama a atenção é que quando ele começa a falar, aí o verso 16, ele diz assim: quando eu pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso entender tudo isso. Por que isso acontece? Por que eu que sirvo ao Senhor estou aqui padecendo e as pessoas que estão lá fora não? E aí eles chegam à conclusão. O verso 17 diz assim, Salmo 73, verso 17. Até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação quase no momento. Ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Não se trata do presente, não se trata da aparente bonança, do aparente sucesso, da aparente prosperidade, do aparente tá tudo bem, tá ótimo, a vida tá, sabe? Não é isso. É sobre o fim deles. Aonde você quer terminar? Porque eu quero começar, eu quero perseverar e eu quero terminar em Cristo Jesus. Então nós precisamos ter essa certeza, sabe?
Se você não tiver a certeza de aonde você quer chegar, como você quer terminar, os frutos que você quer colher, você não vai conseguir viver nessa terra de forma abundante, de forma plena, como a palavra de Deus diz. Como em João 10:10 que a gente declarou que Jesus ele veio para nos salvar e nos dar essa vida plena. Eu não troco a aparente escassez, o aparente insucesso da minha vida por nenhum sucesso de ninguém que eu já trabalhei junto, de ninguém que eu conheço que está aí ganhando muito dinheiro, que está aí fazendo sucesso. Amém, Deus abençoe. O meu momento hoje não é esse. O meu momento hoje não é ganhar dinheiro dessa forma. O meu momento hoje é aprender daquele que é manso e humilde de coração. Se o seu momento hoje, se você que me escuta hoje é alguém próspero, é alguém que está ganhando dinheiro, é alguém que está bem, que a família está bem, glória a Deus nas alturas. Amém. Não se envergonhe disso. Mas eu quero te dizer que aquilo que está bom com Jesus pode melhorar. Então, não viva apenas. O Senhor está dizendo a mim e está dizendo a você hoje, olha, eu não quero que você viva a sua vida sobrevivendo. Não foi para isso que eu te chamei. Eu não quero mais que você viva, sabe, engolindo choro, aos prantos, sofrendo, se corroendo por dentro. Deus faz, queridos, Deus faz. Eu comecei esse ano com esse sentimento de que que eu vou viver o cumprimento, a totalidade das promessas de Deus. Eu tenho isso no meu coração, eu estou perseverando por isso. Eu não me importo quanto tempo isso vai, sabe, em quanto tempo isso vai acontecer. Mas eu quero perseverar em Deus, continuar crendo e sempre que eu posso, viver mesmo, viver a minha vida. Eu não quero sobreviver. Eu não quero caminhar me arrastando, empurrando com a barriga, como a gente costuma dizer aí fora. Sabe o que é empurrar com a barriga? Sabe o que é sobreviver? É você estar num trabalho ruim e você não se levantar para sair. É você saber que aquela situação não está mais edificando, não é para você aquele ambiente, não é para você aquela amizade, não é para você essa situação. A única situação em que você não pode simplesmente largar e sair de qualquer jeito é o seu casamento, é a sua história, sabe, a aliança que você tem. Não seja você o causador, a pessoa em que vai destruir isso, não seja você. Mas se isso foi acometido, se aconteceu na tua vida, entregue tudo aos pés de Jesus, coloque diante dele e Deus tem o poder de trazer a restauração, quer seja com a mesma pessoa, quer seja você sozinha, quer seja você com outra pessoa. Eu não vou aqui dizer o que vai acontecer, porque eu não sei, não quero saber. Isso é plano de Deus para os seus filhos. Para cada filho, Deus tem um plano. Então, assim, cabe a Deus, cabe a nós, como filhos, buscarmos, irmos até Ele, né? Não apenas ficar sobrevivendo, mas ir até Ele para viver essa vida e confiar no plano dele. Então, isso é plano de Deus para as nossas vidas. E, portanto, acredite, creia que se você está apenas sobrevivendo em alguma área de sua vida, qualquer que seja a área, a partir de hoje, em nome de Jesus, rompa. Se é algo que você sabe que depende de você, que você pode romper, rompa. Amizade, lugares, música, costumes, manias. Decrete um jejum ou ore todos os dias. Toda vez que você cair, que você falhar, que você fraquejar, ore, peça perdão. Ah, mas eu já fiz isso 10 vezes, faça mais 10. Não importa. Mas ponha o seu coração no que você está pedindo, no que você está querendo. Você só não pode fazer por fazer, porque Deus sonda o coração e Ele sabe. Mas se o seu coração está triste, você não quer mais errar. Existe o sentimento genuíno de fazer a coisa certa, de viver a vida plena que Jesus deixou para cada um de nós. Então busque isso, porque eu tô daqui fazendo a minha parte, né? Cumprindo também as minhas tarefas, buscando todo dia, renovando esse sentimento no meu coração e declarando o que esse louvor diz. Eu vou viver a totalidade das promessas. O Deus que não erra, Ele vai fazer, Ele vai cumprir, queridos. Eu creio. Você crê? Então, diz um amém bem forte, toma posse dessa palavra
e Deus te abençoe. Uma excelente semana para você. Fica com Deus.